Olá para você que acompanha a gente nas redes sociais de O Tempo. É dia de decisão na Copa do Brasil. Atlético e Flamengo lutam por uma vaga nas quartas de final. Eu estou aqui com o Rafael Leal, que vai falar um pouquinho sobre essa rivalidade. Rafa, é a maior rivalidade interestadual no Brasil? Sem sombra de dúvidas, Frederico Jota. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, porque Atlético e Flamengo é a maior rivalidade. Porque a gente tem essa mobilização por trás desse jogo desde a década de 80, aqueles episódios que a gente sabe muito bem a história que aconteceu. Década de 90, numa época que os times não estavam, às vezes, tão bem, mas sempre eram jogos quentes, o bicho pegava naquelas partidas. Mesmo quando o Galo estava brigando para não cair, Frederico Jota. Teve jogo em Ipatinga, de goleada, que a galera vibrou como se o Atlético estivesse ganhando uma final de campeonato. E agora, com os dois times brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, rivalidade que esquentou ainda mais, porque você tem elencos de qualidade, você tem grandes jogadores em duas equipes que são grandes forças aí do nosso futebol, então tem tudo para ser um grande jogo hoje novamente. Vitória do Galo na primeira partida, tudo que aconteceu nos bastidores, né, Fred Jota? Exatamente. E lembrando que ano passado o Atlético foi campeão brasileiro, o Flamengo foi vice. Neste ano teve a Supercopa, o Atlético foi campeão, o Flamengo foi vice. O último duelo entre os dois de mata-mata anterior foi exatamente numa Copa do Brasil, 2014. Deu Galo, aquele 4x1 histórico, aquela virada no Mineirão, depois de perder por 2x0 no Maracanã e sair perdendo por 1x0 no Mineirão. Isso aumentou a rivalidade, que na minha opinião não é unilateral. Os dois lados se rivalizam. Em 2006, no primeiro encontro entre eles na Copa do Brasil, aí sim deu Flamengo, com 4x1 no Rio, 0x0 no Mineirão. E antes disso, os confrontos históricos que fomentaram toda essa rivalidade. Final do Brasileiro de 80, o jogo extra da Libertadores da primeira fase de 81 e 87 especialmente. O jogo da Copa União, semifinal, que o Flamengo eliminou o Galo. Mas é bom lembrar, né, Rafa, que teve um mata-mata entre eles antes, Campeonato Brasileiro de 86, empate no Rio 1x1, vitória do Galo no Mineirão por 1x0. É um confronto interestadual histórico, a gente está falando de um espaço aí de 40 anos, com vitórias para os dois lados. Se no início dos anos 80 tendeu um pouco mais para o lado do Flamengo, de um tempo para cá o Atlético venceu mais. Não é isso, Rafa? Exatamente. A freguesia, como o pessoal gosta de brincar, diminuiu. O Atlético reduziu a vantagem que o Flamengo tinha em relação ao número de vitórias nesse confronto direto. E a gente vê, né, Fred, que mesmo com elencos ruins, o Atlético já esteve no Maracanã e surpreendeu. Quem não se lembra daquele jogo do Castilho, com 2 L's, brilhando e ganhando do Flamengo no Maracanã? Então, cara, pode ter certeza que não é só do lado do Atlético. Se fosse só do lado do Atlético, a gente não teria foguetório no hotel do Atlético, igual tivemos no Rio de Janeiro, às vésperas do jogo. Não teríamos gritos da torcida do Flamengo provocando o Atlético num jogo que não tinha nada a ver com o Atlético, foi um jogo de Copa Libertadores. Então não é unilateral não, viu, pessoal? Tem muita rivalidade por trás desse jogo e certamente vai ser uma grande partida. Lembrando que, o Rafa lembrou bem, vários jogos com os times em baixa. O de 2004, os dois brigando para não cair, o Atlético venceu por 6x1 em Ipatinga, festa da torcida atleticana. 2008, que o Rafa lembrou, o Flamengo brigando pelo título, o Galo venceu. O Galo em uma fase muito boa, em vários momentos. 2002, o Galo estava para chegar no mata-mata do Brasileiro. O Flamengo por 3x0 no Mineirão. E um sinal do que a rivalidade mostra ao longo de todos esses anos é casa cheia. Inclusive os visitantes esgotando os ingressos em todas as ocasiões. Então é um confronto de camisas pesadas, de bons times, de bons elencos e de acirramento de ânimo entre as torcidas. Isso é história, isso é são mais de 40 anos de um jogo que tem pressão. Não é uma rivalidade interestadual sazonal. Acontece algumas decisões em algum momento, depois volta em outros momentos. Aconteceu o Grêmio e Palmeiras, por exemplo, que eu me lembro aqui, Cruzeiro e Palmeiras em alguns momentos, são dois que me vêm à cabeça. Essa é uma rivalidade mais longa que vai ter um novo capítulo nessa Copa do Brasil, não é isso, Rafa? Exatamente, se prepare porque vai ser uma partidaça. E você acompanha todos os detalhes aqui nas redes sociais do Tempo, também na Rádio Super 91.7 FM. Aguardamos vocês. Um abraço.